as pessoas perguntam, por que os assembleianos são animados, são eufóricos? Por que eles têm esse negócio de poder, de línguas estranhas? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Champlin, em uma obra que ele escreve, ele diz assim, ele diz que aqueles que menosprezam o sobrenatural é mais vazio do que tudo na vida. Porque o sobrenatural, eu já venho pregando aqui isso há dias, eu venho falando sobre o sobrenatural com Deus e o sobrenatural sem Deus. Existe o mundo sobrenatural, que nós mantemos comunhão com o Senhor, mas existe um mundo sobrenatural onde os demônios atuam. E nessa obra, há um teólogo que diz que não critica pentecostais, porque na vida da experiência espiritual, isso é uma questão entre a pessoa e Deus. Há alguns que menosprezam, criticam, porque eu quero dizer a todos que a Bíblia, para você acreditar nela, não depende da tua razão apenas. A nossa razão ela é guiada pela nossa fé em Cristo. Para vocês terem uma ideia, crer em Gênesis 1, verso 1, só mesmo se tiver fé em Deus. Mas também o mundo, aliás, a Bíblia, ela fala de um mundo sobrenatural e de homens que tiveram experiências no passado com Deus. E se essas experiências, elas foram só para eles lá, a Bíblia é uma peça de museu. Entenderam? Por exemplo, se eu não acreditar no Deus que abençoou Israel, que pode me abençoar também, então a Bíblia é uma peça de museu. Se eu não acreditar que o Espírito Santo que usou João Batista, que usou homens no passado, se ele não pode me usar no presente. Agora, nós sabemos que, como por exemplo, nós temos a Igreja Batista, presbiterianos, que respeitamos, nós nos divergimos apenas em interpretação, mas não em questão de fé. Porque o Jesus que os irmãos da presbiteriana creem, nós também cremos. O Jesus que a Igreja Batista crê, nós também cremos. Agora, menosprezar, ridicularizar a fé do outro em detrimento da tua, ou da minha, ou de quem quer que seja, já mostra que você não tem espiritualidade. Porque a Bíblia diz que quem é espiritual sabe suportar e sabe discernir. Quando você vê teólogo ou pastor menosprezando o sobrenatural, porque o campo sobrenatural é uma particularidade de cada um. Paulo diz assim, quando eu oro em línguas, não é dialetos. Quando eu oro em línguas, eu oro bem. Quando eu oro em línguas, isso é um mundo espiritual. Então, nós que somos pentecostais, acreditamos assim. Outros que não creem, é uma questão que nós respeitamos, apesar de não aceitarmos plenamente, mas respeitamos. Mas eu quero dizer para todos que o sobrenatural, ele está na Bíblia. Se você pegar, por exemplo, Gênesis 19, por que Deus apenas não falou com Moisés? Por que ele quis que o monte fumegasse? Por que ele quis que raios e trovões, todo aquele clima ali, aquela situação fosse criada? Foi para imprimir no povo santidade, reverência. Tudo que é de Deus vem com o sobrenatural. Já imaginou hoje, talvez algum pastor, algum irmão ache ridículo falar em arrebatamento, falar no sobrenatural, mas se você pega a Bíblia, o apóstolo São Paulo, ele vai dizer isso, lá na sua segunda carta, capítulo 12, ele diz que se no corpo ele não sabe, se no espírito, olha, eu estou falando de Paulo, ele disse que foi arrebatado até o terceiro céu. João Calvino, ele diz que isso que Paulo teve, essas revelações, elas foram suficientes para fortalecê-lo no ministério espiritual. Então, às vezes alguém canta um hino e se alegra, outro lê um texto e se alegra, de uma forma tão gloriosa que ninguém pode explicar. Isso é do Espírito Santo. Porque a vida espiritual, ela não está atrelada apenas ao que nós vemos, apenas aquilo que nós podemos explicar. Ok? A sociologia, a antropologia filosófica, ela está tentando explicar fenômenos da igreja. E hoje você pode pegar aí a matéria chamada filosofia da religião, que também tenta explicar os fenômenos e até questões psicológicas na igreja. Eu quero dizer a todos, estudem o quanto vocês quiserem, mas o sobrenatural ninguém explica.
Entendeu? O sobrenatural ninguém explica. Quando eu fiz o curso de parapsicologia, eu me deparei com a cena, vou contar isso aqui para vocês, que eu fui convidado para expulsar um demônio. E quando cheguei lá não era um demônio. Quando eu cheguei lá era uma casa pegando fogo. E a casa pegava fogo, o colchão pegava fogo, do nada. E eu nunca tinha tido uma experiência daquela. E como era que eu ia expulsar? Porque ali não tinha uma manifestação demoníaca, não tinha um poder do diabo. Então, a parapsicologia, ela explica isso. Esses fenômenos, alguns fenômenos postergados, na verdade são explicados pela parapsicologia. Agora, quando se vem para o campo da fé, há questões, como dizia Pascal, que só o coração sente, só o coração entende. Tem coisas no campo da fé que você não pode entender. Eu não posso criticar um irmão, uma irmã que está adorando a Deus em línguas. E há muitos teólogos, biblistas. Outra coisa que eu quero dizer, nem o grego, nem o hebraico, nem o aramaico, nem o latim vai explicar o que está lá em Romanos, quando Paulo diz, com gemidos inexprimíveis. Não é isso? Não tem como explicar. Então, eu respeito a fé, a crença das pessoas, porque a Bíblia diz, quem és tu? Está lá em Romanos 14. Vê bem, pastor Wagner, se é Romanos 14, 2. A Bíblia diz, quem és tu para julgar o servo alheio? Então, às vezes nós falamos de algumas religiões radicais, mas por vezes nós que somos cristãos, em nome da nossa bandeira religiosa, da nossa instituição, somos mais radicais. É o 4, não é isso? Lê bem aqui, por favor. É muito importante que todos leiam esse texto. E a Igreja Assembleia de Deus, eu quero dizer aos irmãos, a Igreja Assembleia de Deus, ela tem essa fé, ela tem essa crença pentecostal. Leia bem aí, por favor. Romanos 14, 4. Quem és tu que julgas o servo de outro homem? Quem és tu que julga o servo alheio? É isso? Isso. Pronto. Lê bem aí agora Gálatas, me parece que é 6 primeiro. Então você que é crente, você que tem a sua experiência com Deus de uma forma, o irmão tem de outra forma, então não critique, não zombe. Não zombe. É claro que eu sou pentecostal, sou da Assembleia de Deus, filiado à CGADB, creio no sobrenatural de Deus, creio em línguas estranhas, creio nos dons, e tenho literaturas que abordam tanto o aspecto sensacionista, eu tenho uma vasta, com humildade digo isso, uma vasta literatura nesse campo, mas às vezes os teólogos, eles patinam em coisas que eles não sabem também, de sobrenatural, do mundo sobrenatural. Há muitas coisas que alguns teólogos escreveram, mas na prática eles não viveram aquilo. Há muitos homens. Então, o mundo espiritual, meus irmãos, em especial a vida espiritual com Deus, Jesus disse lá em João 3, que ela é mistério. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito, ok? É claro que eu não estou defendendo aqui, me escutem bem, olhem bem para cá, eu não estou defendendo aqueles movimentos de pula-pula. Vocês estão entendendo agora? Não, o anjo aqui no meu braço. Não, isso aí é loucura. Pode levar para o hospital, ou para o hospício. Eu não estou defendendo aqui aquele cai-cai, está entendendo? Receba, pá, ei, shh. Não, nada disso. Nada disso. Só teve um que soprou e só ele podia soprar. Só Jesus quando disse, recebei o Espírito, porque ali era uma nova criação. 2 vezes ele sopra. Deus sopra em Gênesis 2:7 e lá em João, Jesus sopra, porque agora Jesus é o novo Adão. Então ele quem tem autoridade de dar a vida. Ok? Esse negócio de pega daqui, pega dali, isso não é Espírito Santo. Isso é chiado, isso é panela de pressão. Não é assim? Esse negócio, não, isso aí não, isso é metralhadora. Isso aí não é pentecostal. E olha, eu quero dizer ao pessoal que estão me escutando aí, muitos criticam os pentecostais por causa dessas asneiras. Não é? Dizer que somos nós, que é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, meus irmãos, hoje ela tem doutores, tem teólogos de alto nível, homens que interpretam grego, hebraico, aramaico,
o latim. Então nós também temos, a Assembleia de Deus tem a sua capacidade. E esse negócio de dizer, é porque nós temos mais teologia do que vocês, nós somos mais antigos do que vocês, isso não vale a pena. Não adianta você ter tanta teologia e não saber com profundidade quem é Deus, ou não ter experiência com Deus. Não é isso? Então, é muito importante que a gente discuta isso aqui, porque tem essas loucuras. E daqui a pouco eu vou falar sobre a questão de você cantar e sacudir o esqueleto, e rodopiar e pular. Até que ponto isso é de Deus? Então, quero dizer aqui a todos, nós temos o nosso presidente da Assembleia de Deus, pastor José Wellington Costa Júnior, que é o nosso presidente, e a Assembleia de Deus. Lá atrás, os homens que sempre foram os pioneiros desta igreja, eram homens que se dedicavam ao estudo, acreditavam no poder e na revelação de Deus, mas sem exagero. Então, antes de criticar a igreja pentecostal, você tem que ver isso. Agora, se você se julga espiritual, se julga bom de Bíblia, e vive criticando os outros, menosprezando, fazendo piada com a fé dos outros, você não tem espiritualidade. Seja você quem for. Você não é homem de Deus. Você não é uma mulher de Deus. Por quê? Eu não creio no espiritismo. Eu não creio, nem adoto e nem aceito a doutrina de feiticeiro macumbeiro, mas eu respeito o que eles fazem lá. Porque um homem de Deus, ele não pode andar fazendo críticas contra um irmão da sua própria fé. Como eu estou dizendo, eu posso divergir em questões de hermenêutica. Por exemplo, a hermenêutica presbiteriana sobre a escatologia não é a mesma nossa. Mas se são amilenistas e creem, vão para o céu, qual é o problema? Qual é o problema de criticar o meu pré-milenismo, o pré-tribulacionismo? Por que querem criticar? Isso não leva nem para o céu. Às vezes existem pessoas que querem se mostrar donas da verdade na teologia e não são espirituais. Vamos ver essa referência aí? Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz assim: Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Tá vendo? Considereis a vós mesmos, para que também não sejais tentados. Está vendo? Então Paulo está dizendo, quem é espiritual, ajude, julgue, acolhe, não é menosprezar. Por isso que eu estou fazendo aqui menção, porque o Champlin, quando ele fala sobre a questão da glossolalia, a questão dos fenômenos espirituais, ele deixa isso claro. Ainda que eu não entenda, eu não posso criticar, porque isso se dá no campo de uma espiritualidade que foge da nossa racionalidade. Agora, as loucuras. E outra coisa, a Bíblia diz, lá em 1 João 4, a Bíblia diz, julgai os espíritos, né? Julgai, mas você não pode julgar só pela sua luz racional, você tem que julgar pela luz espiritual, e o seu julgamento deve ser pela busca de uma compreensão e edificação, ok? Levantar questões, problemas, só para polemizar, não é de Deus. Então eu quero dizer para todos que a igreja pentecostal, ela defende o movimento pentecostal à luz daquilo que está na Bíblia. Atos 2, Atos 19, é assim que nós defendemos. Nós não cremos em movimentos de histeria, de gente ficar se tremendo, se jogando no chão. Não. Isso aí não é movimento pentecostal. O movimento pentecostal tem a sua base no movimento clássico, ou pentecostalismo clássico. Nós não seguimos essas novas ondas que estão entrando aí no... Por isso nós estamos hoje aqui cantando.